Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. É sempre uma grande alegria estar aqui com você para meditar e refletir a santa palavra do Senhor. Mas antes de tudo, eu quero te fazer um convite muito especial. Olha só, dia 30 de novembro, esse mês, às 5 horas da tarde, lá na Livraria Leitura do Shopping Iguatemi, Fortaleza, eu estarei lançando o meu terceiro livro, A Evangelização nas Redes Sociais, Conexão, Proximidade e Encontro, pela editora Ângelos. Vai ser um momento muito lindo e se você puder, eu gostaria que você fosse lá para a gente poder se encontrar pessoalmente, face a face, dar aquele abraço, pegar o autógrafo, tirar uma foto. Para mim vai ser uma alegria muito grande saber você que me acompanha aí do outro lado da tela. É muito bom virtualmente, né? Mas nada melhor do que a gente se encontrar pessoalmente. Então, dia 30, estarei lançando meu terceiro livro. Haverão também outros lançamentos, depois eu vou falar para vocês, mas eu queria contar com você dia 30, às 5 horas da tarde, lá na Livraria Leitura do Shopping Iguatemi, Fortaleza. Espero por você. E agora, vamos ao Evangelho. Abra aí a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 19, do versículo 11 até o versículo 28. Lucas capítulo 19, do versículo 11 até o versículo 28, que diz assim: Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: Um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei, e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um deles. E disse: Procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam, e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: Nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados, aos quais havia dado o dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: Muito bem, servo bom. Como foste fiel em coisas pequenas, recebe o reino de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: Recebe também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: Servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste o meu dinheiro num banco? Ao chegar, eu retiraria o lucro. Depois disse aos que estavam aí presentes: Tirai dele as 100 moedas e dai àquele que tem 1000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: Eu vos digo, a todo aquele que já possui será dado mais ainda. Mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. E quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha presença. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O trecho do Evangelho de hoje é bem longo, mas eu fiz questão de ler todo ele. Essa parábola que Jesus contou sobre esse rei que volta, né? Mas antes de ir ser coroado como rei, ele confia a alguns dos seus administradores talentos, uma determinada quantia
para que eles pudessem administrar e conseguir lucrar em cima daquilo. Só que quando ele volta, 2 conseguiram fazer isso e um outro não. Então ele manda castigar aquele que não lucrou o que poderia ter lucrado. Bom, parece a imagem desse patrão, desse rei, muito cruel, muito dura. Mas, na verdade, as palavras desse servo que diz, Senhor, aqui estão tuas 100 moedas que guardei no lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebe o que não deste e colhes o que não semeastes. Será que esse patrão, esse rei, era isso mesmo? Como é que ele disse que ele era severo e tinha medo dele? Porque ele confiou para ele talentos. Então como é que ele era uma pessoa tão ruim? Às vezes o nosso medo ou a nossa imagem negativa de alguém pode nos fazer criar um preconceito, um prejuízo sobre aquela pessoa. Por exemplo, aquele irmão mais velho da parábola do pai misericordioso, que a gente chama de parábola do filho pródigo, ele ele ficou em casa, ele era um certinho, ele fazia tudo certinho, mas ele olhava para o pai não como pai, ele olhava para o pai como um patrão. Eu sempre fiz tudo direitinho e tu nunca me deste um cabrito para celebrar com os meus amigos, Então, qual imagem nós temos de Deus? Qual imagem nos foi repassada? Às vezes, a gente aprendeu que Deus é aquele justiceiro, aquele bodegueiro que está o tempo todo anotando as dívidas, querendo nos mandar para o inferno. A gente tem a imagem de um Deus castigador. E, na verdade, o rosto de Deus que Jesus veio nos apresentar é exatamente daquele pai, que mesmo abandonado pelo filho, quando o filho volta, ele abraça, ele coloca roupa nova, coloca sandália nos pés, ele manda fazer festa. Esse foi o rosto de Deus que Jesus veio nos apresentar. Então esse patrão aqui não era tão mau assim, porque senão ele não tinha confiado nos seus servos. O importante que nós precisamos aprender dessa parábola de hoje é: se Deus me deu dons, eu preciso multiplicar esses dons. Eu não posso esconder, ou eu também não posso usar esses dons em benefício próprio. Não. Eu preciso de fato trabalhar para que esses dons que Deus me deu sejam colocados em comum e gerem frutos. O centro da parábola de hoje é exatamente isso. Eu não posso ser esse servo preguiçoso que fica com medo do patrão e não faz nada. Ao contrário, vamos arregaçar as mangas. Se Ele nos deu os dons, esses dons podem ser multiplicados. Esses dons podem ser aperfeiçoados. Esses dons podem salvar vidas, salvar almas. Eu não posso ficar escondendo esses dons, jamais. Então vamos pedir a Deus a graça de que nós primeiro possamos reconhecer esses dons que Ele nos deu e trabalhar para que esses dons sejam multiplicados. Sim, porque um dia nós iremos prestar conta por cada um deles. Aqueles dons que Deus nos confiou. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.